Que ano, hein? Impeachment em 2016, muita mudança na economia e na política do Brasil. Queria que você fizesse um balanço de tudo que nós tivemos nesse ano de 2016. Olha, foi um ano bastante controverso, para dizer o mínimo. A gente passou por vários processos. Primeiro a gente teve um processo de impeachment, né, bastante arrastado, difícil. A gente ficou muito tempo com indefinição a respeito de quem efetivamente mandava no país. O Ministério da Fazenda estava desativado praticamente, todos os órgãos estavam numa situação bastante frágil, né? Mas isso é só uma parte dos problemas. Se a gente retomar no início do ano, a gente teve uma seca muito forte que bateu em alimentos, bateu em vários preços. A gente teve uma epidemia de microcefalia. Foi um ano que, olha, realmente trouxe muitas dúvidas. E depois teve uma transição de governo que, no primeiro momento, gerou um alívio, né? Parece que, após o impeachment da presidente, né, da ex-presidente Dilma, rolou aquele ufa, né? A gente parecia que ia andar. E a gente viu a melhora de alguns índices de confiança bem fortes, tanto de indústria quanto de consumidores, né? Mas a questão que fica no ar, na verdade, é como essa confiança pode se transformar efetivamente em atividade. E é isso que o governo atual, o governo Temer, não consegue dar conta, né? Ele tem feito uma série de mudanças, reformas, teve reformas importantes esse ano, né? Teve uma PEC do teto que, se realmente conseguirem fazer as outras reformas acessórias, vai alterar completamente a máquina pública no Brasil. E, simultaneamente, também teve uma eleição municipal que foi bastante peculiar, né? A gente tem que lembrar que o governo, né, o governo PT, né, insistia muito numa tese de golpe, né? Mas o que a urna disse que a população não comprou essa tese, né? A população disse, olha, tem um caso de corrupção aí que é muito sério, muito forte, e se achasse que mesmo que era um golpe, teria votado no PT, o que não aconteceu. Na verdade, o PT diminuiu a bancada. E, simultaneamente, se criou essa percepção de que você tem aí uma possibilidade, deve-se fazer ou caminhar numa agenda mais, vamos dizer, conservadora, no sentido de fazer ajustes, coisas do tipo, né? Até agora, esse jogo tem sido fácil, né, na minha opinião, para o governo. E tem que pensar um pouco mais para 2017. Mas, mais do que isso, além de todas essas... Se fosse só a gente, estava fácil, né? Lá fora também vários problemas novos surgiram, né? Você teve um Brexit, que foi um evento de peso, que vai piorar o ano que vem, na verdade. No ano que vem que a gente vai ter a saída, efetivamente. E eu quero chamar a atenção que não é trivial a questão do Brexit, porque Londres negocia a LIBOR, que é a taxa de juro mundial. Então, como vai ficar isso? Uma questão também bastante aberta. Você teve a vitória de Donald Trump, que é um evento que eu não consigo nem precificar direito, né? A gente não sabe o que ele vai fazer, só sabemos que vai ser mais tenso o mundo, né? O mais, enfim, mais complexo, para dizer o mínimo, né? E você tem aí uma série de eleições que devem acontecer o ano que vem, que você tem um tom mais à direita, né? Esse tom à direita não é liberalismo, pelo contrário, é conservadorismo, que no fundo é anti-globalização, cada um querendo se fechar um pouco. Então, olha, tem um conjunto grande de questões para 2017 também. Bom, esses últimos 6 meses, a gente pode dizer assim, de uma nova equipe econômica no Brasil, foram feitos muitos anúncios de medidas econômicas, estímulos para a economia, votações importantes no Congresso. Falta um pouco de ação ainda para o governo? Não é isso. Assim, o governo que entrou, ele tem a equipe econômica. Eu discordo, às vezes, de um ponto de vista teórico, mas você não pode, é impossível não reconhecer que eles têm uma qualidade excepcional. O Meirelles, o Willian, eles sabem do que eles estão falando. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque a questão que está na mesa é o seguinte: todos os componentes da demanda estão apontando para baixo. Então, por exemplo, a gente teve uma melhora da confiança dos consumidores, a da indústria. O que se esperava num primeiro momento? Bem, subindo a confiança, as pessoas consomem mais, os empresários investem mais. Calma lá, porque na verdade é o seguinte: o consumidor pode até estar mais confiante, mas o desemprego nunca teve tão elevado e a renda real nunca caiu tanto. Você tem também, os empresários estão mais confiantes, de fato estão. Mas você tem uma ociosidade da indústria muito grande. Ele não vai investir até ocupar essa ociosidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o conjunto de medidas que estão sendo adotadas são de cunho ortodoxo. E não tem nada errado nisso, né? É uma visão de economia. Quando você é um economista ortodoxo, você tenta melhorar, você não tenta mexer a demanda, você não tenta aumentar a demanda. O que você vai tentar é deslocar a tua curva de oferta, ou seja, melhorando a produtividade. Então, as medidas que estão sendo adotadas, elas são, vamos dizer, importantes, né? Eu acho que tem que ser feitas de qualquer jeito. Talvez não todas, mas, enfim, em grande medida a ideia é melhorar a eficiência da economia brasileira. É óbvio, não tem nenhum economista, nenhum brasileiro que não queira fazer isso. Claro que a gente tem que fazer isso. Mas, simultaneamente, a gente tem que tentar incentivar a economia também. A imagem que eu faço é o seguinte:
A gente está passando lubrificador no motor, né? Ele está perfeito o motor, só que está faltando colocar gasolina para correr. Então, as medidas são interessantes, mas nem de longe isso resolve o problema a curto prazo da atividade propriamente, né? A gente viu recentemente até o Banco Central revisando o PIB para 0,8. No que vem, eu estou com 0,2, eu sou talvez mais... Eu não sou o mais pessimista do mercado, tem gente já com o PIB negativo no que vem. Não acho que é para tanto, mas de fato você ainda falta a demanda. A pergunta que todo mundo faz agora é o seguinte, de onde vai vir a demanda? Né? Já que o consumo das famílias não deve vir, investimento está muito fraco, o governo não quer gastar, vai vir do setor externo? Não sei se vai vir do setor externo com tanto ruído lá fora. Bom, a gente tem para o ano que vem uma perspectiva, como você disse, de meio que estabilidade aí na economia. 2016 foi um ano muito difícil para se prever as coisas, né? Como ia ficar o PIB, como ia ficar o câmbio. A questão política influenciou muito. Ainda tem muito para vir de Operação Lava Jato. Então, qual que é a sua visão econômica para 2017 de PIB, de câmbio, de essa questão toda econômica? Tá. Assim, algumas coisas... Vamos pegar o que está mais fácil de prever. Né? A coisa mais fácil de prever é que a inflação tende a cair. Por que isso é a coisa mais fácil de prever? Porque a atividade está indo ruim. Já que a atividade está indo ruim, a demanda está fraca. Toda a demanda fraca quer dizer que a inflação vai ser baixa. Se isso é verdade, e tem tudo para ser verdade isso, é provável que o Banco Central vai reagir cortando mais fortemente os juros. O Banco Central cortando os juros aqui, somado a uma elevação dos juros nos Estados Unidos que deve acontecer, eu acho razoável supor que talvez o dólar ganhe um pouco mais de força, porque o diferencial de juros vai diminuir. Então, eu lembro que a gente já conversou algumas vezes, eu estava com um câmbio até de 3,60 no final do ano. Vou errar, não vai ser tudo isso, vai ser menos, mas a expectativa é que você tenha um diferencial de juros mais forte. Então, essa é a primeira peça do nosso tabuleiro. Então, tá bom, temos uma inflação mais baixa, que pode se traduzir em juros mais baixos, e isso daí pode enfraquecer, na verdade, fortalecer o dólar. Muitos analistas lá fora acreditam que o dólar vai ficar forte contra todas as moedas, então isso é importante apontar. Então, temos esse conjunto. 2, temos uma questão aí que aí começa, vamos dizer assim, vou começar a atrapalhar essas coisas que pareciam tão claras para a gente. Né? Eu estou muito preocupado com a dinâmica política. Por que eu estou falando isso? A PEC do teto, a PEC 55, né, 241, ela tem uma coisa que é para além do econômico, ela tem uma inteligência política. Qual é a inteligência política dela? Né? E por inteligência eu estou falando como um atributo estratégico dela. É assim, ela é a mãe de todas as reformas. Por quê? Porque quando você faz a PEC do teto, você coloca um teto, você vai ter que fazer uma série de reformas na sequência, entre elas, por exemplo, a reforma da Previdência. Agora, a gente está numa armadilha danada, porque se você não fizer a reforma da Previdência, tá bom que a PEC nos próximos 2 anos até dá de lambuja, o governo pode gastar. Isso é uma das inteligências dessa PEC, porque no curto prazo ela não pega tão pesado com o governo, né? Que obviamente para o governo Temer é ótimo, no meio dessa confusão... exatamente, no meio dessa confusão toda eles conseguem ganhar um pouco de fôlego. Mas tem que fazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque senão o gasto previdenciário sobe e vai comer todo o gasto primário, né? Então... Não dá, né? Senão o Brasil só vai pagar aposentadoria e juros daqui a 10 anos. Não dá para fazer isso. Mas aí que tá. A PEC do teto era fácil passar, por quê? Porque tinha acabado de sair do impeachment, todo mundo estava querendo aprovar logo alguma coisa. Você teve uma eleição que, vamos dizer assim, desautorizou o PT a dizer que era golpe, ou seja, estava tudo preparado para isso. Agora a gente vai entrar no ano que vem, uma necessidade de fazer um ajuste previdenciário, e isso daí bate no bolso das pessoas. As pessoas sabem o que é isso, né? A internet é cruel, já tem um monte de aqueles desenhinhos, né, os memes, né, um monte de piada por aí, já criticando isso, né? Então não vai ser tão fácil. E tem uma questão que você abordou, Rafael, que é justamente dessa dinâmica da Lava Jato. Tem muita coisa para sair. Eu não sei se o governo vai ter a mesma força, a mesma capacidade que teve na PEC 5 para fazer uma reforma tão profunda, que nem tem que ser a previdenciária. Então tudo isso em conjunto me deixa um pouco cauteloso para o ano que vem, né? Se você for colocar na ponta do lápis, ainda tem mais passivo do que ativo até o ano que vem. Até por isso mesmo que eu vejo o real um pouco mais fraco, que vai ter essa discussão. Mas aí tem uma coisa, só para apontar rapidamente, que eu posso estar redondamente errado e reverter todo o cenário. Qual que é a ideia? Se de fato a inflação cai, e se de fato os juros caem, isso implica dizer que o pagamento de juros no Brasil, de forma geral, cai, porque a gente vai pagar menos juros da NTNB e menos juros por conta da Selic mesmo. Vai que dá um alívio fiscal grande. Então, assim, de repente, uma coisa que não me parece ser tão concreto agora pode se tornar muito concreto lá na frente. Eu sei que não deve ter ajudado muito, que eu coloquei mais dúvida do que clareza, mas eu acho que o que a gente tem que observar
com certeza essa atividade fraca no ano que vem, porque não tem combustível na economia. Vou colocar mais dúvida então ainda. Vamos lá. Além de todo esse imbróglio aqui na economia brasileira, já não bastasse isso, a gente tem, como você falou, um Trump nos Estados Unidos, um processo de saída do Reino Unido da União Europeia, eleições importantes na Europa, um acordo de petróleo que pode mexer com o mercado. Como que a política externa pode influenciar na nossa economia? Olha, eu acho que a gente tem que estar num momento do mundo que assim, são várias espécies do tabuleiro que você colocou. Você colocou um monte de coisa ali. É verdade, todos esses pontos são verdadeiros. A respeito da OPEP, eu até estou já sem paciência com eles, porque parece que eles estão operando o mercado, né? Eles falam de um negócio, aí o Iraque fala que vai cortar a produção, aí vai o Iraque fala que vai manter a produção elevada, aí o Kuwait fala que vai cortar a produção, aí a Rússia fala sei lá o quê, aí a Arábia Saudita diz a Rússia. Isso daí não é tão sem querer, não, na minha opinião, né? Mas assim, essas questões, né, eu acho que o mundo, principalmente com a vinda do Trump, sem querer demonizar o Trump, não é isso. Tem gente que gosta dele porque ele realmente representa uma alternativa a uma política que não está dando conta da complexidade dos dilemas do mundo, né? Mas eu vejo o mundo hoje em dia menos colaborativo. Esse que é o ponto principal. Eu não preciso saber exatamente o que o Trump vai fazer, mas eu sei que o espírito do que ele quer fazer é se fechar, exatamente, né? A gente entra num momento do mundo que aquele ditado besta, né? Mas farinha pouca meu pirão primeiro, né? Tá todo mundo querendo meio que segurar. Para o Brasil, qual que seria em relação ao Trump especificamente? Se ele brigar com a China, que parece tudo que ele vai querer, né? Eu acho que ele não vai conseguir brigar com a China porque a China é muito grande também, mas enfim. Mas se ele conseguir atrapalhar o comércio mundial, talvez a atividade chinesa caia. Na hora que a atividade chinesa caia, a gente, o Brasil tem uma parceria, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, então pode bater ali um pouco. Se bem que a gente vende bastante bens primários para a China, que parece que ainda não é o caso deles cortarem. Mas se por acaso ele fizer isso com a China, mas os Estados Unidos começar ele mesmo a investir muito, talvez a gente exporte mais para os Estados Unidos. A gente tem que ver como vai ser essa balança do jeito. Não tem resposta fácil. Agora, o que eu posso intuir, de novo, é esse clima, né? É que nem sei lá, né? Um casamento, qualquer coisa. A gente fala que até o final, até que a morte nos separe, né? Mas isso é uma promessa, né? A gente tem que ver o clima, aos poucos, como vai indo. Vamos ver, né? Eu acho que, de novo, né? Na Europa a gente tem uma tensão que está subindo, vários atentados terroristas. Isso pode tornar mais difícil a questão se o Trump está deixando os europeus à própria sorte com Putin, né? Então vamos ver, né? Vai ter ainda bastante corrida em 2017, no final das contas. O Brasil está sem grana para investir aqui e busca se preparar para conseguir pelo menos atrair um investimento estrangeiro. Toda essa situação de países se fechando para si mesmo pode atrapalhar esse movimento? Pode, uma medida, né? A PEC, que não estava falando, ela tem um caráter recessivo, né? Por quê? Porque efetivamente ela não cria nada, vamos dizer assim. Qual que é a ideia da PEC? Eu vou criar um ajuste fiscal de 20 anos. Ao criar um ajuste fiscal de 20 anos, melhora a percepção dos agentes. Melhorando a percepção dos agentes, os juros longos caem. Na hora que os juros longos caem, o investimento sobe. Tem algumas coisas aí para a gente pensar. Não sei se necessariamente o juros longo vai cair, porque isso daí pode pegar lá fora um contrapé e os juros não caírem. E dois, se juros baixos resolvesse, o Japão era um canteiro de obra. Não é só juros. Juros é parte da equação. Para a PEC funcionar, tem que acontecer duas coisas. Ou você corta juros, não futuro, a Selic agora fortemente, coisa que parece que o Banco Central tende a fazer, mas tem que cortar bastante, né? Porque a inflação está caindo, vamos supor que a inflação esse ano fecha em 6,5%, o ano que vem é 4,5%, tem 200 pontos base ou 2 pontos percentuais que se ele cortar da Selic, ele não saiu do lugar, então tem que cortar mais forte que isso, né? Tem isso e também tem a segunda coisa que teria que acontecer é absorver poupança externa. Olha, pode acontecer. O Brasil é um ótimo negócio. Na verdade, apesar de a gente ficar nesse clima pessimista, né? Um país que paga 13,75 de taxa de juros é ótimo negócio. Porque que país do mundo paga isso? Mas sabe o que me incomoda? Assim, o momento que a gente está é falta de liderança política, no sentido mais forte. Não estou falando do Temer, não estou falando da Dilma, não estou falando do Lula, não estou falando da FHC, não estou falando de ninguém. Visão política. Sabe por quê? Você fala assim, tem que vir investimentos de fora. Por que um estrangeiro vai investir aqui no Brasil? Porque dá lucro, né? Mas se dá lucro, por que a gente não faz? A gente mesmo não investe. Então falta um pouco de, eu não vou dizer patriotismo, não é patriotismo, assim, é criar os mecanismos para a gente tornar esse crescimento endógeno.
É esse tipo de endogeneidade que tem que fazer que falta. A gente está assustado, a gente está com medo, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, de novo, falta colocar a bola no chão. E isso é um processo político. Processo político esse que eu acho que ainda vai ser ter bastante ruído em volta por conta de Lava Jato, por conta de uma crise econômica severa que a gente está vivendo, o desemprego está elevado. Tem aquele outro ditado que é muito ruim, mas é verdadeiro, né? Quando o direito não entra pela porta, o amor sai pela janela. O que eu quero dizer com isso? A crise econômica vai retroalimentar a crise política e pode tornar isso bem difícil. A minha preocupação com a crise política, eu vou falar uma coisa meio pesada aqui agora. Eu não tenho receio de manifestações na Paulista, né? O MTST, a mídia, enfim, essa coisa, bala de borracha, vamos dizer. Sabe por quê? Não, porque isso daí acontece em Paris, semana sim, semana também. Faz parte do jogo. O meu receio é que a gente comece a degenerar o tecido econômico, comece a ter mais violência, parte da mão de obra que se qualificou não consegue ser empregada e perde a validade. Esse tipo de deterioração do tecido social que é mais preocupante do que essas manifestações. De novo, não quero dizer mal ou bem disso. Não é isso. O problema é assim, o tecido econômico, quando a atividade cai, começa a gerar esses subprodutos que depois para reverter é difícil, esse que é o problema, né? A gente gastou tanto dinheiro, tanto esforço e agora a gente vai entregar de mão beijada. Tudo isso tem que estar na mesa do presidente Temer no ano que vem, né? Ele vai ter que pensar com muito cuidado. A única conclusão é que a gente vai conversar muito ano que vem ainda. Vamos, né? Infelizmente, crise para economista é ótimo, né? Não falta assunto para a gente. Mas, de novo, só para não terminar de forma talvez tão pessimista, eu sou alguém que sou muito otimista com o Brasil. Acho que o Brasil é maior que o buraco, por assim dizer, né? Por isso que a gente não cai no buraco. O problema no Brasil não é econômico. O Brasil tem todas as condições objetivas e subjetivas de crescer. Precisa alguém colocar a bola no chão. E eu espero que é isso que aconteça. Depois de tanto sofrimento que a gente teve, tanta mudança institucional, talvez a Lava Jato se transfigure, depois de todo o ruído inicial, num ativo brasileiro. O Brasil é mais... Acho que hoje em dia o Brasil é mais honesto que vários países similares a nós, a gente, né? Isso é uma ótima notícia. E o Brasil é muito bom, o agronegócio faz um trabalho excelente, a indústria no Brasil precisa ter um pouco mais de incentivo, mas a gente vai avançar sim. Espero que 2017 eu esteja totalmente errado e seja melhor do que eu estou falando. Muito bem. Obrigada, André, pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. Voltamos ao programa.